Imagine um sistema de transporte urbano que lembra um bonde, mas não utiliza trilhos físicos. Não é um ônibus convencional e também não se enquadra exatamente como um trem urbano. Esse é o conceito do bonde urbano digital, conhecido pela sigla BUD. Trata-se de um modelo de transporte coletivo que passou a ser testado no Brasil a partir de uma iniciativa do governo do Paraná, com foco em avaliar novas soluções para corredores urbanos de média capacidade. O projeto chamou atenção porque ocupa um espaço que, historicamente, sempre foi um desafio nas cidades brasileiras. O intervalo entre o ônibus tradicional e sistemas mais complexos, como o VLT ou o metrô. De um lado, o ônibus oferece flexibilidade e menor custo, mas enfrenta limitações de capacidade, conforto e regularidade em corredores mais carregados. Do outro, o VLT apresenta maior eficiência operacional, porém exige investimentos elevados, obras mais longas e maior complexidade de implantação. O bonde urbano digital surge como uma alternativa intermediária, pensada justamente para cenários onde o ônibus já não atende plenamente, mas onde um VLT tradicional ainda não se mostra viável. Foi nesse contexto que o Paraná decidiu iniciar os testes. A primeira aplicação do BUD foi planejada para a região metropolitana de Curitiba, em uma linha teste ligando os municípios de Pinhais e Piraquara. A escolha da região não é casual. A área concentra fluxo intenso de passageiros, integração entre terminais e corredores estruturados, além de representar um cenário típico de cidades médias brasileiras. Crescimento urbano acelerado, demanda crescente por transporte coletivo e necessidade de soluções com custo controlado. Desde o início, o projeto foi apresentado como uma fase experimental, voltada à avaliação técnica e operacional do sistema. A proposta não é anunciar uma solução definitiva, mas testar, medir desempenho e analisar resultados antes de qualquer decisão futura. A AMEP, responsável pela gestão metropolitana, acompanha o processo, monitorando aspectos como operação, integração, conforto e viabilidade do modelo no contexto urbano real. Esse cuidado ajuda a explicar por que o bonde urbano digital ultrapassou rapidamente o debate local e passou a despertar interesse em outras regiões do país. Para entender o que realmente diferencia o bonde urbano digital de outros sistemas de transporte, é preciso olhar com atenção para o seu funcionamento. Apesar do nome e da aparência, o BUD não utiliza trilhos físicos. Ele circula diretamente sobre o asfalto, apoiado em pneus de borracha, o que o aproxima, à primeira vista, de um ônibus. No entanto, a forma como o veículo se orienta no trajeto segue uma lógica completamente diferente. Em vez de condução livre, o bonde urbano digital opera guiado por um sistema de sensores de alta precisão, que identificam continuamente um percurso previamente mapeado. Esse percurso funciona como um trilho virtual, invisível ao passageiro, mas fundamental para a estabilidade e o alinhamento do veículo ao longo da via. Na prática, isso permite que o bonde mantenha um comportamento mais previsível e regular, semelhante ao de sistemas ferroviários leves, mesmo sem a presença de trilhos físicos. O trajeto é fixo, as paradas são determinadas e o deslocamento ocorre sempre dentro de um corredor definido. A condução do veículo segue um modelo de autonomia assistida. Os sistemas embarcados auxiliam no alinhamento, na frenagem e na segurança operacional, mas a presença de um operador garante supervisão constante e possibilidade de intervenção sempre que necessário. Esse formato atende às exigências regulatórias brasileiras e reduz riscos em ambientes urbanos complexos. Antes de continuarmos, um recado da nossa patrocinadora oficial. Com a Nômade, você abre sua conta internacional em dólar em poucos minutos. Não tem taxa de abertura e nem de manutenção, com atendimento totalmente em português, sempre que você precisar. A Nômade é aceita mundialmente e utiliza a cotação do dólar comercial, que é bem mais vantajoso em comparação ao dólar turismo.
Você converte de real para dólar direto no aplicativo e a Nômade converte automaticamente o seu dinheiro para a moeda local do seu destino, evitando que você precise levar uma grande quantidade de dinheiro em espécie. Mas caso você precise, também consegue sacar no caixa eletrônico a moeda local do seu destino. É prático e rápido. Você consegue utilizar tranquilamente o cartão físico ou virtual. Ambos funcionam super bem. E conseguimos um cupom exclusivo para nossos seguidores que acompanham o canal, utilizando o código de convidado Alameda. Você garante até $20 de cashback na sua primeira conversão de real para dólar. São 2% de cashback na sua primeira conversão, se feita em até 15 dias após a abertura da conta. Basta escanear o QR Code na tela e abrir sua conta com o meu cupom. O projeto segue tratado oficialmente como um teste em avaliação, sem decisão sobre expansão ou adoção definitiva. Esse equilíbrio entre teste prático e prudência institucional ajuda a explicar por que o Bud passou a despertar interesse fora do Paraná. Não como solução pronta, mas como um experimento acompanhado de dados reais. Após o avanço dos testes, o bonde urbano digital passou a ser observado fora do Paraná como um modelo em avaliação, e não como uma solução pronta. O interesse despertado em outros estados e até fora do país está ligado justamente a esse caráter experimental, acompanhado por dados reais. O principal ponto de atenção é o potencial de replicação. O Bud foi concebido para corredores urbanos, onde o transporte por ônibus começa a apresentar limitações, mas onde sistemas como VLT ou metrô ainda não se mostram viáveis. Nesse contexto, o modelo chama a atenção por exigir menos obras estruturais e permitir implantação mais rápida. Ao mesmo tempo, o estágio atual do projeto impõe limites claros. O bonde urbano digital segue em fase de testes, sem definição de expansão definitiva ou início de operação comercial regular. Qualquer decisão futura depende da avaliação técnica, operacional e econômica dessa etapa experimental. Esse equilíbrio entre potencial e cautela é central para entender o projeto. O Bud não representa uma mudança imediata no transporte urbano brasileiro, mas um teste estratégico conduzido em ambiente real, com acompanhamento institucional. Em um cenário em que as cidades precisam avançar sem comprometer orçamentos e sem repetir soluções improvisadas, experiências como essa ajudam a ampliar o debate técnico. Não para oferecer respostas prontas, mas para indicar caminhos possíveis. No fim, o bonde urbano digital não transforma o sistema urbano por si só, mas pode ajudar gestores e cidades a decidir melhor como transformar. Se você gostou desse vídeo, te convido a assistir a esse outro sobre o aeromóvel em São Paulo. E não esqueça de abrir sua conta na Nômade. É só escanear o QR Code que está na tela ou clicar no link da descrição.